consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Sonhos veio de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe. Nós paramos no cisco, né? Bom dia a todos. Bom dia. Não, estou esperando toda a primeira. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, Mike, Vani, Lília. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom dia, que a gente possa fazer uma releitura do Evangelho boa e que a gente consiga entender o mínimo possível, né? Porque o Evangelho é difícil de se entender e de se colocar em prática é mais ainda, né? Que a gente pode até entender, mas colocar em prática é que é a coisa mais difícil que existe. Mas eu tenho certeza que a gente, na medida do possível, a gente vai conseguir. Ontem, nós tentamos colocar um pouquinho mais cedo, né? Nós colocamos o início, quem não teve a oportunidade, do capítulo 10, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, reconciliar-se com seus adversários e o sacrifício mais agradável a Deus. Aí depois, quem não pôde estar vendo, se possível, dá uma olhadinha, uma escutada, tá bom? Vamos fazer a prece, né? Vai. Vamos respirar fundo. Vamos acalmar nossa mente. Vamos deixar essa energia invadir, né? Todos os cantos da nossa casa. Primeiro a nossa casa individual, a nossa casa terrena nesse momento. Todas as células do nosso corpo. Respirando fundo. De novo. Mais uma vez. Deixando que os miasmas, as energias negativas, que elas sejam colocadas para fora através de nossa respiração. Vamos nos desligando do mundo externo. Vamos pegando a chave de nossa alma. Vamos com muita delicadeza
afagando a nós mesmos, nos acolhendo. Vamos agradecendo nossos amigos espirituais, nossos amigos do universo, nossos amigos responsáveis pelo estudo da Casa Semente de Luz. Vamos nos conectar à casa. Vamos nos colocar entrando no curso, sentados nas cadeiras do salão principal. Vamos compreender que nós estamos cercados por tantos amigos nesse momento, pela dádiva de pensarmos nas palavras do Pai. Vamos agora ecoar por todos os cantos da casa, por todos os integrantes do nosso lar. Vamos deixar que seja feita uma faxina espiritual. E agora nós vamos emanar essa energia para o universo, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, país, para o mundo inteiro. Vamos emanar energia para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E assim, preparados para mais uma releitura, mais uma reflexão do Evangelho, nós vamos falar: Pai nosso que estais nos céus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus pela oportunidade. Bom, vai ler ou quer fazer? Eu vou... Ontem, gente, só para dar uma... Para quem não teve oportunidade de ver ainda. No Bem-aventurados que são misericordiosos, é um convite, né? A que que a gente consiga ser mais bondoso, né? Para que a gente consiga não julgar as pessoas, para que a gente consiga sair desse tipo de aflição, né? Desse tipo de sentimento que a gente tem em relação ao próximo, né? Conseguir enxergar no outro o que a gente gostaria que o outro visse na gente. Tirar um pouco desse sentimento ruim que a gente está dentro da gente, achando que a gente está sempre acima dos outros. Sim. Né? E achando que os outros não é nada. Que tem isso, né? Ele nos convidou para o perdão, nos convidou para que a gente se reconciliasse com os nossos adversários, né? É mais ou menos 1h10, 1h15 de vídeo que foi feito. Foi 1h20. Esse livro aqui vai dar uma aberturazinha nessa reflexão que nós... Renovando as atitudes, na página 200. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesma ou dos outros. Perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas, que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico, interconectado com todas as coisas. De maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência, se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Esse começo, né, Daniel, falou muito assim sobre a questão de se você não vai colaborar, se você não vai usar de bondade para o seu irmão num conselho, até numa repreenda, em nenhum momento o Evangelho falou assim: olha, meu filho,
o meu amigo está fazendo uma grande besteira, eu tenho certeza disso, que aquilo vai fazer mal, né? E eu vou deixar para lá, eu não vou aconselhar? Sim, mas com muita amorosidade e sem julgamentos. Em nenhum momento o Evangelho está falando que nós não devemos colaborar através de conselhos, mas de forma amorosa. Que o próprio Evangelho aconselha, quando você tiver que chamar a atenção de alguém, chama num canto, num lugar reservado, para que essa pessoa não seja exposta aos outros também, né? Sim. E ela, para ela poder também questionar se ela quer aceitar ajuda ou não, porque ela tem um livre-arbítrio. Sim. Chama num canto, olha, está acontecendo isso, você pode se prejudicar, Sim. tá? Então, fazer ela entender, pensar sobre o que está acontecendo ali naquele momento. Né? E ele também nos chamou a atenção sobre a questão da humilhação, né, Damião? Porque assim, às vezes as pessoas perdoam o outro e depois ficar o resto da vida colocando isso para a pessoa, humilhando a pessoa. Ah, tá vendo? Olha, eu te perdoei, tá vendo? É por isso, por aquilo. Então foi todo um chamado. Foi só um verniz de bondade, só, uma aparência só, tá? Sim. Que no fundo ela queria o quê? Tá acima daquele que ela ajudou. Ele não sabe o que a mão esquerda fez à direita, não é? Sim. Para que não sejas um incógnita na vida que Deus te proporcionou, não faças crítica pela crítica, mas sim trabalha como e quando puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja constante em teus caminhos. A reflexão do perdão é o início desse capítulo, a reflexão do julgamento, a reflexão, eu não quero ter inimigos, vocês querem? Os inimigos, né, Damião, que eu já tenho nas encarnações passadas. É o suficiente, eu não preciso de mais. Ontem nós falamos sobre isso. Não estou querendo ter inimigos. Eu estou tentando fazer por onde eles me perdoem das atitudes que eu tive em outras encarnações. A mala já está bem cheinha para eu poder estar limpando e organizando. Que no item 9 do Evangelho, o cisco e a trave no olho, ele fala bem do que eu faço no meu dia a dia. Sim. Tá? Porque eu vejo tudo que é de ruim no outro, mas eu esqueço de uma coisa. Eu vejo nos outros, geralmente, o que eu tenho dentro de mim. Sim, eu estou escutando. É por isso que fala para tirar o cisco e a trave do olho. Para eu tirar o cisco e a trave e começar a me enxergar. Primeiro eu preciso me enxergar. Para depois eu achar que eu posso, e não posso. Não pode. E não posso julgar o outro. Né? E aí eu posso ser uma mão amiga, né, Damião? Pode ser. A gente deve ser, né? Eu devo ser uma mão amiga, respeitando o outro também. Mas o que eu faço? Eu julgo. Eu vejo os defeitos. Repudio em cima. Mas aí quando eu paro e me enxergo no espelho, eu vejo uma coisa maravilhosa, né? Não é assim, gente. A gente tem que aprender a se cuidar primeiro, a se analisar, ver aonde que eu posso melhorar dentro de mim. E se na medida do possível eu puder ajudar alguém, tudo bem. Mas se eu não puder ajudar, também não posso atrapalhar. Entre em prece. Enche a boca de água. Deixa eu só falar uma coisa. Bom dia, Jô. Bom dia, Jolina. A Ivani tá falando que ela estava escutando essa música há um pouco. Eu fiquei em dúvida, viu, Ivani? Qual música ia colocar e veio na minha cabeça. Estamos sintonizadas. Bom dia, minha amiga de artes, companheira de trabalho, Iderli Lopes, lá de Antonina. Uma linda, saudade, amiga, saudade. Tudo vai ficar bem, viu? Bom dia, Jupiária linda. Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa que vocês queiram colocar,
eu vou olhando e vou falando. Alguma dúvida? Reclamação, diz que Damião. Oh, Vai. tá. O cisco e a trave no olho. Por que vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Tá vendo? Já começou aqui a falar justamente sobre aquilo que eu estava falando, de só enxergar o que tem de errado no outro e não enxergar o que tem dentro de E é nós. engraçado, né, gente? Porque, na verdade, quando a gente se aborrece, se enche de cólera ou não concorda com o outro, é assim, é uma sensação tão estranha que vai tomando posse da gente. E aquilo toma conta do pensamento que a sua verdade é a maior verdade. É, a de todos. É a maior verdade. Você sai do lugar. Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu olho. Hipócrita, primeiramente, tire a trave do teu olho, então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 4 e 5. Olha, deixa bem claro aqui para a gente como somos orgulhosos, vaidosos, Sim. achando que a gente está acima de tudo e de todos. Eu coloquei aqui uma anotação. Enxerga suas vestes morais, deixar de julgar o irmão, reflete sobre sua própria essência e sobre sua própria energia. Vamos olhar a minha que medo. É melhor olhar a minha moral. É melhor eu olhar as minhas vestes. É melhor eu olhar a minha energia. E assim, nós aqui eu e Damião, a gente sempre fala para vocês, né? Que nós devemos nos acolher para nos modificar. O Evangelho, em pleno domingo, 9 horas da manhã, eu estou participando de uma releitura do Evangelho para ficar jururu o dia todo? Não. Eu vou pensar assim, Sueli, se vigia, presta atenção. Olha que bom que você já está no caminho, né? Olha que bom que nós estamos refletindo. Olha que bom que a tecnologia faz a gente encontrar amigos que estão na sua casa nesse momento. Mas, meu amorzinho, Sueli, presta atenção na sua veste moral quando você for se inflamar, né, filho? E também assim, não é também, nossa, eu tô cheio de defeito. Não é também se macerando, se deixando se jogar para baixo. Não. Tá? Se serve de consolo, todos somos imperfeitos. Todos nós. Tá? Mas tem uma coisa. Mas todos temos luz. Temos, claro, nós somos luzes. Sim. Tá? Então, não adianta eu querer também O Pai Maior é mentiroso, né? sair daqui Sim. um simples mortal e já querer virar anjo no dia seguinte. Não. Só que assim, todo o nosso estudo, que nós estamos fazendo essa releitura, todas as vezes, porque cada um foi se identificando com mais ou menos com a bem-aventurança. Todos nós fomos nos identificando com todas, e dentro de um diagnóstico... Tem uma que sempre te aí faz puxa mais. isso. Né? Então, assim, quando fala, vamos ver nossas vestes morais, vamos diagnosticar o que eu posso melhorar, para cada vez mais essa energia e essa essência me faça luz, para que eu tenha um dia melhor, né, Damião? Com certeza. Para que eu tenha um dia com mais alegria, para que eu seja grato, Vamos lá. Bom, item 10. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si, que nós acabamos de falar agora. Para julgar a si mesmo, seria preciso poder olhar-se, que a Sueli também acabou de falar, se olhar, tá? Num espelho, de alguma maneira, transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço. Isso é uma coisa... eu vejo uma pessoa fazendo uma atitude imoral, desrespeitosa, e o que eu faço?
Se tem alguém do lado, eu já comento a atitude do outro. É certo? Não, não é. Não é. Mas assim, como nós temos esse mau hábito, o que a gente pode fazer a partir dessa leitura, a partir de nós mesmos? Começa a se monitorar, né? Porque é tão fácil. Em vez de apontar. Porque é tão fácil a gente falar. Tem situações e situações. A gente não está dentro de ninguém para saber o que acontece no dia a dia de uma pessoa. Sim. Tá? A gente não está no dia a dia, a gente não caminha com os pés da pessoa e não sabe das dificuldades que a pessoa tem, que levou ela a cometer tal ato contra ela mesma ou contra alguém. Porque a gente não está na intimidade de alguém para saber o que se passa na cabeça das pessoas, não é? Aí a pessoa leva a tomar uma atitude e a gente já fala, olha, tá vendo? Fulano não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Sim. Quem sou eu para fazer isso? Não é? Em vez de fazer isso, na medida do possível, faz uma prece. Nem para um nem para outro, mas para que aquela energia ruim que está ali se transforme numa energia boa. Uma vez, eu lembro de um dos estudos que nós estávamos tendo, uma coisa, eu não sei se eu li, se alguém comentou, não lembro, que fala assim, uma pessoa questionava, existe macumba? Aí a resposta, não me lembro se era um livro, o que era, que nós, quando nós emanamos um pensamento ruim para alguém, é uma forma de macumba. Porque o semelhante, ele se atrai. Não é verdade? Primeiro que macumba é um instrumento musical. Não é? Macumba é um instrumento musical, tá? E não é... Agora, eles confundem esses trabalhos que a gente encontra nas esquinas e colocam macumba. Macumba não é isso. Macumba é um instrumento musical. Mas assim, se tu quer saber se faz mal. Porque quando eu emano um pensamento ruim para alguém, é uma forma do que as pessoas chamam de macumba. Como você está pensando naquele momento? Que tipo de vibração que eu estou emanando, né? É compatível com aquilo que estão te mandando? É a mesma coisa que você fala assim, você falou uma coisa interessante. Eu estou numa sintonia muito baixa. Sim. Muito ruim. Tá? Aí eu saio na rua. Quantos espíritos não estão na mesma sintonia lá fora? Vários. Vários. Então você está convidando quem? Todos Aqueles eles. que se sintonizam comigo. Sim, Tá? sim. É por isso que eu tenho que me vigiar e por isso que isso cabe bem aqui o cisco. E assim, por exemplo, faz de conta que eu, Sueli, estou super bem. E tem uma pessoa que não vai com a minha cara e está desejando vários pensamentos ruins em relação a mim. Se eu estou numa sintonia boa, não vai chegar não consegue me atingir. Não consegue me atingir de jeito fez nenhum. Eu lembrar de um livro, tá? Como é o nome daquele? Era capa preta que o teu pai tinha, que eu peguei. Diálogo com o Executor. Diálogo com o Executor vai definir bem isso que você está falando. O Executor é um espírito, um Exu. Tá? E ele foi chamado, ele pediu ajuda para um outro, porque ele precisaria executar um trabalho com outra pessoa, em cima de uma outra pessoa. O que o outro falou para ele? Executor, com esse aí eu não posso fazer nada. E ele ficou como? Um espírito desse, porque aquele ali, ele é muito bom. Não vai alcançar. Bom, né? Não vai alcançar. Tá? E ele recusou. Então, define o que você está falando. Então, assim, na verdade a gente programa de um jeito e as falas vão indo, né, gente? Então, na verdade, esse capítulo nos convida a nos higienizarmos também. Mentalmente. Porque se eu uso de higiene com a minha mente,
se eu uso de higiene com as minhas palavras e com o meu pensamento, eu sei quem eu estou convidando ao meu lado. E se toda vez que nós somos tão crianças, se toda vez que eu vou destilar fel para o meu irmão, eu falar opa, é igual manual de sobrevivência. Você destilou fel, então além de você estar fazendo para o seu irmão, você está fazendo para você. Então use o manual de sobrevivência em cima das palavras de Jesus. Em cima das palavras do Evangelho, para a sua própria sobrevivência. Com quem você quer andar, né? Aqui eu tinha anotado assim: o homem orgulhoso perde a oportunidade de ser caridoso, simples e tolerante. Porque o nosso orgulho não faz a gente reconhecer O que nós somos. o que nós somos. Vamos lá. Bom, indo um pouco mais aqui para baixo, tá? Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam um ao outro. De fato, como um homem é suficientemente fútil para acreditar na importância da sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ao mesmo tempo ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo imóvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-la como o principal obstáculo do progresso. Olha só essa parte que eu achei muito, muito interessante. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, tá? Porque o orgulho é o pai de tudo, é o pai da arrogância, da prepotência, da vaidade. O orgulho ele engloba tudo que é de ruim na pessoa. Sim, sim. E interessante que ele coloca aqui, ao mesmo tempo, ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia praticar. Sim. Tá? Você deixou de fazer um bem para continuar no mal. Olha, se eu vejo uma situação que não está muito boa entre duas pessoas, vamos colocar assim, duas pessoas estão discutindo, tá? Vou colocar nesse sentido, sim. estão discutindo. Eu estou vendo que ali está difícil, que isso acontece muito. Em vez de eu tentar apaziguar, eu coloco fósforo. eu coloco mais combustível ainda para que fique mais. Eu tenho que parar com isso. A gente tem que ser luz, não treva. Tá? Mas nós vamos nos policiar mais. Eu coloco nesse sentido, porque eu sei que é não, mas é uma coisa que acontece mesmo. Bem tosca, mas sempre. É o que mais a gente vê isso. Já reparou que a gente não tenta se melhorar nunca? Mas nós vamos conseguir. Esse livro aqui, eu vou ler de uma forma mais porque às vezes a gente seleciona vários textos, é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado com o horário. Ó, Chico Xavier, Fonte Viva, o 151, Maledicência. A gente está falando tanto sobre essa questão. Porque cai no que a gente acaba de falar. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura, na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena, em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhes os esforços justos.
O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhes grande importância nas atividades verbais e dilatar-lhes as esferas de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus, para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sova semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Que a gente deixe de ser tolo, né? Que a gente tome cuidado também nesse momento tão difícil e ao mesmo tempo a espiritualidade fala que é tão necessário nos meios de comunicação. E outra coisa, a pessoa que fala mal de um, fala de você também. Quem chega perto de alguém, por exemplo, eu chegar para a Sueli e falar mal de uma pessoa, se eu falo de um, eu posso falar dela também. Tá? Tudo é a palavra e como você coloca. Eu posso falar assim, nossa, vou usar a Jo como exemplo. Nossa, Jolina, eu tô tão preocupada com meu marido por isso. Aí a Jolina, minha amiga, vai pensar, refletir, analisar e tentar dentro do que ela pode. Porque também existe um limite. Isso aí é um conselho. Aí é diferente. Do maledicente. Que aí chega falando palavras com duplo todo sentido. dia eu vou ligar pra Jo e falar só os seus defeitos. Vai ter uma hora que a Jo vai falar, filha, você tá... Oi? Qual o teu problema? Não, porque tem uma hora que ela, com minha amiga, fala, Su, tem certeza que você quer estar casada com ele? Porque assim, você tem que saber distinguir o que é um pedido de conselho entre amigos e falar mal. E falar mal, tem muita diferença. Tem uma diferença enorme. Vamos lá. Não julgueis, indo já para o início do item 11, tá? Não julgueis para não serem julgados. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se lembra, Jesus, no caso lá, que queriam apedrejar, né? E que ele falou, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Sim. Começou a sair os mais velhos. Ninguém ficou. Aí não ficou ninguém. Aí ele falou para ela, cadê os seus acusadores? Ninguém ficou. Onde eles estão? Ninguém Quanto ficou. mais velho, mais bagagem ruim eles tinham. Né? Ninguém ficou. Aí ele falou, vai e não peques mais. Né? Sim. Vamos lá. Item 11. Item 11, pessoal. Não julgueis para que não seja julgado, pois será julgado conforme tiverem julgado os outros, e será medido pela mesma medida com que mediste os outros. Olha só, toma muito cuidado, porque sempre quando eu aponto o dedo para alguém, tem quantos aqui apontando para mim? 3. Eu aponto, tem 3 apontando para mim. Você vai ser julgado o triplo. Sim. Tá? Então, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Olha só. E a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei a apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso?
diziam isso tentando para ter o que acusá-lo, porque eles queriam que Jesus Apedrejasse, entrasse julgasse, na condenasse. deles e julgasse a mulher, não, vamos fazer Sim. acontecer. Mas só que eles esqueceram que Jesus é amor, todo amor e bondade, né? E onde é que está o amor e a bondade de Jesus? Na sua justiça. Sim, Tá? sim. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após o outro. Peraí. Qual o vosso sentimento para com isso? Diziam isso tentando para ter. Jesus acusava. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra, como continuasse a interrogá-lo. Ele se levantou e lhe disse: aquele entre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Jesus então, erguendo-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou. Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não te condenarei. Vai e não peque mais. Isso está em João, capítulo 8, versículo de 3 ao 11. Olha só. Quem sou eu para julgar o defeito do outro se eu tenho um caminhão para tentar acertar? Não é? Eu tenho muitos defeitos, então eu não posso perder tempo em reparar, em olhar do outro lado do mundo. Eu gostei muito dessa tua parte, porque, na verdade, esse questionamento, né, é muito bom algumas reflexões que a gente coloca para nós mesmos, que eu coloco para mim nesse momento. Se eu tenho um caminhão de coisas para resolver, de situações reencarnatórias, de situações dentro da minha alma, como que eu posso estar analisando e me tornando juiz do meu irmão? Se eu posso falar, meu irmão, eu estou aqui com meu ombro amigo, dentro do que eu acredito eu faria de tal forma, vou orar por você, estarei sempre aqui para te abraçar, para te acolher, mas vai, meu irmão, e não faça de novo. Eu estou aqui para te ajudar, mas nós vamos lá e a gente meio que pisoteia, né? O cara já está com a ferida aberta. É. Eu vou lá e tiro mais um pedacinho ainda. Que prazer absurdo, né? Mas infelizmente, a gente não pode ter os olhos fechados e não acreditar que isso não existe. Infelizmente. Temos que nos vigiar, né, gente? Eu acho que todos nós, em algum momento, não adianta, todos nós, em um momento, nós estivemos já em algumas rodas, ou de conversa, ou chegamos em algum lugar, em que nós já conversamos sobre isso, em relação à fofoca. Tem aquele grupo que está detonando, você entra numa conversa, começa a detonar com aquele. O que eu faço? Opa, tenta mudar de assunto, né? Tem tantas coisas aí. A gente não é indulgente de jeito nenhum com a falta ali. A gente é indulgente conosco, né? Sendo que a gente teria que ser o primeiro a tomar conta das minhas atitudes, mas eu não vou fazer isso, porque é muito ruim a gente se enxergar. É ruim, me incomoda. Mas então, nós vamos conseguir. Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever. Vou repetir. Eu repito para o meu ouvido, tá, gente? Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros, mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode cair sobre nós. A censura que se faz
a conduta do outro pode ter dois motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Aqui é o que eu queria colocar e não encontrei palavra, tá? Que o que mais acontece é, em vez de a pessoa querer ajudar, ela vai numa intenção de querer fazer com que a outra seja desacreditada com os outros, ela coloca a pessoa, como é que eu posso falar? Uma situação vexatória? Vexatória, tá? Ela não quer, ela quer estar por cima e ver a outra sempre por baixo, tá? É o orgulho, tá? Então, eu vou fazer aquela pessoa cair em descrédito, tá? Para que eu seja sempre melhor que ela em alguma coisa. Vocês me desculpem, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu abro uma reflexão. Vou ler aqui os comentários um pouquinho, né? Eu abro uma reflexão sobre nossa própria veste, sobre a nossa própria moral e sobre aonde o meu ego, tô falando da Sueli agora, aonde está o meu ego nesse momento de pandemia? Aonde está o meu ego nesse momento de julgamentos? Porque eu julgar ou a política, ou o ministro, ou as coisas que estão acontecendo por meu bel prazer e meu ego, significa que eu posso estar ajudando aos números aumentarem. Eu estou bastante preocupada, né, com algumas situações que nós, incluindo a minha pessoa, estamos nos colocando nesse momento. A gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui, o Zé falou assim, José de Mello: bom dia, Zé, meu irmão. Sinceramente, deve ser dosada, da mesma forma que a luz forte cega ao invés de clarear. Sabemos que tudo isso, mas como é difícil, às vezes sem querer, caímos na maledicência. Concordo, minha irmã. Eu também caio. Ah, Laura, bom dia, Laura. Tá muito difícil a gente se vigiar, mas é muito necessário. Esse item é um item dificílimo, porque a gente enxerga tão pouco a gente e enxerga tanto o outro. É porque é mais fácil lidar com o defeito do outro, é como você falou do seu caminhão. O meu caminhão tá cheio, foi ótimo. O meu caminhão está cheio e eu não lido com o que eu tenho dentro de mim, mas eu tenho tempo para falar do outro. E assim, aqui nós não estamos em nenhum momento levantando bandeira. O Zé Mello colocou uma coisa bem legal, que a gente tem que dosar. Sim, sim. O Evangelho nos convida, né, Zé, o pessoal aí, vocês, né? O Evangelho nos convida para um termômetro. Nós temos dentro... Deus é tão amoroso, Deus é tão amor, que Deus nos colocou um termômetro. E esse termômetro está ali, ó, com a consciência e com o amor. Então, se está pipando dentro de você, se você já está doendo, então ali, oi, menos, vai aprendendo, né, Damião? Com certeza. Vai diminuindo. Ai, Senhor, um dia eu vou me tornar um pouquinho mais luz. Fez o mesmo Jesus. Jesus Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal. Jesus não falou que em nenhum momento a gente podia censurar o mal. Sim. Pois ele mesmo nos deu exemplo disso. E o fez em termos enérgicos, desculpa. Sim. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão, agora entra o que o Zé falou, Sim. Tá? Que há de ter um balanço, sabe? Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade, mas isso é tirar de si mesmo o direito de repressão. A consciência íntima, que você acabou de falar agora, Sim. de resto recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido
de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem e o que também se sobressai das palavras de Jesus. É tão bonito quando uma pessoa apresenta, quando você olha assim e fala, nossa, aquela pessoa, você vai se tornando exemplo dos outros, que você tem uma autoridade moral. Nossa, aquela pessoa tem uma autoridade. A nossa religião, a nossa filosofia nos convida a nós usarmos o quê? De uma fé raciocinada. Mas é tão gostoso quando você tem, graças a Deus, dentro dessa encarnação, alguns amigos, companheiros de jornada, que você fala, não, aquela pessoa tem uma autoridade moral. Ela desenvolveu uma autoridade moral. Peraí, deixa eu prestar atenção aqui nessa frase dela. Deixa eu refletir. E aquela pessoa, ela não é orgulhosa, mas ela se colocou tanto a sua veste, dentro da sua veste de alma, os ensinamentos de Jesus, que aquela pessoa vai ajudando a tornar luz a quem está em volta. E o maior modelo e guia que Deus colocou para a gente se espelhar nas suas atitudes foi Jesus. Foi Jesus. Nós vamos conseguir? Não. Mas nós estamos caminhando. Mas nós estamos no caminho certo. Nós vamos conseguir agora, Não. mas nós vamos conseguir Mas depois. Olha, Depois de muito tempo. eu sempre, eu acho, eu particularmente, falo por mim, tá? Se nessa encarnação eu conseguir fazer com que uma das várias virtudes ruins que eu tenho foi eliminada, Opa! para mim já tá bom. E eu só quero uma, só Não, meia. Não, e assim, não dá para falar que não dá trabalho. Porque, primeiro, nós temos que ter a consciência de identificar o nosso eu interior. Primeira coisa, já dá trabalho. E já dói, porque a gente se assusta. Depois, além de identificar, eu vou trabalhar esse meu eu interior e essa mazela que é gritante. Normalmente a gente trabalha a que está mais gritante. É. Opa, e aí o que o Damião fala, nossa, parabéns. Se duvidar, você demorou 200, 300 anos para trabalhar essa. Para identificar e trabalhar essa. E a gente, como o espírito é imortal, e nós vamos ter milênios. Como você é bonzinho, Damião. Eu e você, no 135, desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algo bem com que possas soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita, alarmado, em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. Vou repetir essa parte, porque doeu na minha alma. Se o mundo hoje grita, alarmado, em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela, em razão da nociva complacência para contigo mesmo. Não percebe quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso,
luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade, a desculpa incessantemente. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Meu Deus do céu, deixa eu ficar quieto. Pode ir também. Item 14. Tá bom. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Que ela deu aqui Ai, que livro o forte e vivo. maior exemplo da perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com uma oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos. Encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja frequentemente, e ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque aos maus procedimentos e às injúrias, que será dóceis e humilde de coração. Não medindo a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Mesmo tendo de perdoado frequentemente, ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas. Ele pergunta isso, tá? Porque o Pai, ele te cobra alguma coisa sobre as tuas faltas. Deus faz alguma coisa sobre isso. Jesus, né, pergunta. Sim, não, e assim, eu achei, me chamou muita atenção essa palavra, essa parte aqui. Jesus, poxa vida, se nós confiamos, né, em Jesus, Jesus, o justo por excelência. O Evangelho chama atenção e frisa. Jesus, ele é justo por excelência. E Jesus, ele usa do perdão, ele usa do amor, né? Ele usa de tanta amorosidade. Quem somos nós? Justiceiros cegos. Nós somos justiceiros cegos. Porque, olha, ele coloca uma coisa assim: o Pai, a gente Sim. lembra até outra vez do que a gente falou ontem, da parábola do filho pródigo. Sim. Né? De ontem. Que mesmo ter feito tudo que o menino fez, né? Sim. Ele volta e o pai perdoa. Ali o pai naquela parábola está a figura de Deus, sabe? Sim. Venha. Venha, meu filho. Ele não cobra. E ele poderia fazer o que quisesse com a sua criatura, né? Nós somos criados por ele. Sim. Mas não. Ele nos dá chance, oportunidades, várias oportunidades que eu preciso. Por isso que fala, né, filho, que Deus não é castigo. Não. Deus não castiga, ele te dá a oportunidade amorosa de você melhorar. É a maior fonte de amor que existe no universo. O único amor que chega próximo ao amor de Deus é o amor de mãe. Sim. É o que chega mais próximo do amor de Deus. A gente indo para o final do item 14, aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se, nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um, de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda a noite dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Que está em Simeão, Bordeaux,
1862. O que que eu tenho contra o meu próximo? O que que eu tenho contra Não o devia meu? ter nada, né? Não deveria, mas infelizmente a gente sempre tem alguma coisa para falar. Não deveríamos ter nada, mas a gente se acha juiz. Aqui o que me chamou a atenção é a importância de perdoar a si mesmo. Devemos nos perdoar, que é uma tarefa difícil. Tem hora que os meus pensamentos vão florindo, florindo, florindo de uma forma não correta. E aí eu tenho que ir trabalhando esse perdão de coisas que eu vou colocando. Perdoar a si mesmo, amar-se, encher-se de luz. Sejamos misericordiosos conosco e com nossos irmãos. O perdão não deve ser um ato em vão, palavras ao vento. Deus conhece nosso coração. Convite à nossa reforma íntima. Colocar remédio na alma é impregnar-se do amor de Deus. A gente indo lá embaixo, no item 15, olha só a receita maravilhosa. Sim. Mas há duas maneiras bem distintas de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário, eu lhe perdoo, porém experimentam interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. A gente escuta muito isso, né? Nossa, Os donos da verdade. Ele merecia aquilo. se não fosse agora, seria depois, mas isso tinha que acontecer com ele, não é? Não tem que acontecer nada. Não temos disso que nos com meter ninguém. nisso, né? Não, e não tem que ficar desejando mesmo que aconteça isso ou aquilo. Ou com quando os outros. já foi dado alguns exemplos, é tão complicado. Tem duas pessoas. Aí eu julgo, nossa, não era ele que devia ter feito a passagem, mas sim fulano. Gente, sem comentários. Sem comentários. Nós vamos melhorar tudo isso. Se aquele que partiu naquele momento for porque era o momento dele ir, ele não teria que ficar mais aqui. O estágio dele aqui terminou naquele momento. Sim, mas tem pessoas que infelizmente julgam. É como se fossem a televisão passa duas reportagens. Aí coloca como se fosse o currículo daquele irmão nosso. Um currículo X e um currículo tal. E aí como se nós estivéssemos lá em Roma, julgando mesmo. Nossa, foi fulano que foi? Não, deveria ser ele, deveria ser ciclano. Gente, é No muito. final do item 15, tá? Para jogar uma pá de cal em cima, Ai, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é própria da grandes almas. O rancor é sempre sinal de avitamento e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. O rancor que você consegue colocar dentro de você ao longo dos anos é uma coisa incrível, né? Que eu acho que a pessoa rancorosa, ela não sabe o que ela cultiva dentro dela. Essas úlceras que a gente vê, tá? Essas doenças, sim. até mental mesmo, tá? Porque o rancoroso, ela é uma pessoa que ele faz tanto mal para ele, que se ele se desse conta disso... Ele causa doença em si mesmo, em si né? mesmo. Na verdade, nós precisamos nos libertar de algemas lá do passado e nos beneficiar. Nós precisamos nos libertar de algemas do passado. Nós precisamos viver a vida presente, semeando coisas e situações boas para o futuro. A cura, na verdade, ela não vem de fora para dentro, e sim de dentro para fora, né? E nós precisamos diagnosticar, nos cuidar, né? Largar esse vício, desculpe-me, do mal. Que é um vício ruim que nós criamos muitas vezes. E assim, quando nós nos curarmos, quando eu paro com isso,
eu trabalho o perdão comigo, eu trabalho o perdão em relação à minha própria alma, né? Eu coloquei assim aqui É uma... por isso que ele fala, ó, o perdão é se reconhecer antes dos atos, pelos atos, tá? Que pelas palavras. Tem gente, eu já vi isso, eu li, não me lembro aonde, que a mão que faz é melhor do que aquela que reza. Vamos usar assim de É uma importante forma fazer a oração, né? Mas é porque tem importante o gente movimento. que ela ora com os lábios, só com os lábios, da boca para fora. Sim, Mas dentro do coração dela, às vezes não está, não condiz com o que ela fala. Ela fala uma coisa, mas dentro dela tem outra. precisamos andar juntos, né? Tem gente que não para de rezar e só faz coisas ruins. Tem gente que nunca rezou E faz cada e coisa faz maravilhosa. cada coisa maravilhosa por aqueles que a gente fica... O verdadeiro cristão. Os atos, às vezes, fala mais do que muitas palavras. Sim. Quando a gente vai pondo algumas anotações, eu vou achando aqui. Quando eu perdoo o meu fardo, fica mais leve. No trabalho, aí eu ainda notei em relação a algumas coisas. O trabalho de obsessão, irmãos com fardos há 100 anos, 200, 300 anos atrás, fardos que não se libertou. Eu conto e reconto, eu me prendo à mágoa. Sinto toda hora, fazendo assim meu corpo adoecer. Agora, nessa escala evolutiva, não terei um crescimento perfeito, mas eu estou melhorando aos poucos minha evolução, de encarnação em encarnação. Então, assim, uma das coisas que a gente se coloca a refletir, isso aqui ontem o De Luca estava falando, e eu anotei alguns recadinhos dele, e esse aqui eu lembrei que foi ele que estava falando, que nós passamos de encarnação em encarnação, de encarnação em encarnação, que nós ainda estamos numa questão de trabalho evolutivo, sim, que nós estamos num planeta de provas e expiações, sim, mas que nós devemos cuidar da nossa saúde física e emocional. E nesse trabalho de saúde física e emocional, tem a ver, sim, com eu ser mais bondoso, eu não usar de maledicência, eu limpar, fazer a minha higiene mental, eu prestar atenção nas minhas atitudes, eu aprender a ponderar, né, Damião? Muita coisa boa que nós podemos fazer conosco mesmo. Vamos lá. Aqui no item da indulgência, a gente vai lá no final. É um item curtinho, tá? A gente tá pegando uns tópicos aqui, Sim. tá? E então a gente tá pegando o que a gente acha que é o melhor nesse momento. Depois, como é tão curtinho, depois vocês dão uma olhada mais em cima. Mas vamos pegar aqui o final desse item, 16, que fala sobre a indulgência. Sede, pois, severos para convosco, indulgente com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, sempre culpa as faltas que censurais ou condena, o que desculpa, porque conhece o móvel de todos os atos. E vós, que gritais tão alto, anatema, talvez tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Olha bem aqui, essa parte que eu achei muito interessante, porque pensai naquele que julga em última instância o que vê os pensamentos secretos de cada coração. Quem é que consegue ver o pensamento secreto de cada coração? Deus. Só Deus. Tá? Então, volto a falar uma coisa que eu já falei. Pode se enganar muitos por muito tempo. Pode-se mesmo enganar alguns por algum tempo.
mas não podem se enganar todos o tempo todo. E quando eu falo isso, eu estou me referindo se acha que está enganando Deus, tá? Com o que você faz, com os seus atos, com aquele verniz de bondade e que por dentro está destilando fel, esquece, porque até Jesus sabe da folha que cai, porque como governador da terra, ele ajudou a construir Sim. tudo aquilo. E ele conhece todas as suas Então, criaturas, conhece, né? Jesus, Deus conhece, como Jesus também conhece. Todas as criaturas. Tá? Deus conhece, ele sabe quando uma folha tem que cair da árvore. Ele sabe a hora e o tempo. A Débora Menezes, bom dia, minha amiga, colocou assim: estamos todos em aprendizado. Não nos cabe julgar ninguém. Jesus nos ensina o amor e o perdão. Perfeito, Débora. Gente, a indulgência, eu gosto muito do dicionário, porque aí eu fico tentando. A indulgência, disposição para perdoar. Quem de nós estamos dispostos a perdoar? Misericórdia, absolvição de pena. Olha isso, nós nos colocamos como juízes, né? Porque indulgência é dócil e fraternal, auxiliadora do nosso eu. Convite a subirmos a mais um degrau da nossa evolução moral, parceira de nossa aprendizagem. Malevolência, você quer ser indulgente? Vou ter que pensar bastante. Ou quer continuar no mesmo? Na hora que eu me inflamo, que eu sou uma taurina danada, eu quero ser indulgente quando eu me inflamo, ou eu quero ser... porque agora, aqui estudando o Evangelho... é tudo bonito. É tudo lindo. Mas, opa... A Ederli tá aí, minha amiga de jornada de trabalho. No HTPC dos professores, quando o negócio tá pegando fogo, e cada professor tem a sua verdade, cada professor tem sua receita querendo ajudar, e nós todos somos irmãos. Opa, eu sou indulgente ou eu vou usar de malevolência? Tem que tomar cuidado até nisso. Olha lá, malevolência, disposição para julgar. Nossa, quando eu li essa palavra, malignidade. Quer dizer que eu quero ser... Maligna? Eu quero ficar na malevolência e eu ainda quero colocar uma malignidade na minha alma. Isso é veneno. Veneno puro. Preferimos vestir as vestes da malignidade do que da indulgência. Que possamos nos libertar dessas amarras. Olha... Vamos no final do item 17? Vamos. Olha só que lindo. Vai. Pregai como exemplo desta caridade ativa e incansável que Jesus nos ensinou. Pregai como ele mesmo o fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que passou a ser visível apenas aos olhos do Espírito. Segue esse modelo divino, caminhai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carreguei todos vós, vossa cruz, e escalai penosa, mas corajosamente vosso calvário. No topo está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Olha só. Como ele, carregai todos vós vossa cruz. Jesus em nenhum momento falou que ia carregar a cruz de ninguém. Ele sempre colocou bem claro que se você quer fazer com que o fardo com ele fique mais suave e o jugo mais leve, caminhe através dos seus ensinamentos, tá? Porque ele dá a receita, ele dá como você deve seguir, ele te dá um padrão, tá? Aí se você quer seguir a receita que ele dá através dos ensinamentos dele,
tudo bem. Se você não quer seguir o que ele ensinou, É seu livre-arbítrio. seu livre-arbítrio. Então não reclama. Se o fardo continuar pesado, Tem algumas coisas, a gente sempre vê isso. Algumas coisas que acontecem na minha vida, na vida do Damião, na vida de vocês, dos nossos irmãos, e a gente fica assim, opa, meu Deus, mas para que isso? O porquê disso? Algumas coisas são reencarnatórias e o nosso véu de esquecimento não vai nos deixar compreender nesse momento. Que sejamos fortes e que possamos usar o elo com o outro para poder estar aguentando. E tem algumas coisas que nós procuramos nessa vida, sim, nessa encarnação. Então, esse fardo, essa cruz, as nossas aprendizagens, o que nós estamos carregando, é necessário que a gente tenha fé no futuro. e em si mesmo. E em si mesmo. Acreditar que Sim. tudo que acontece, tanto com os outros quanto para você, já tinha que acontecer. Tudo bem que algumas coisas eu procuro. Mas no caso de doença... Mas tem coisas que nós procuramos e plantamos nessa encarnação, está acontecendo lá. Tem coisas que já vinham ali para sua aprendizagem. Tudo tem um porquê. É muito difícil aceitar isso, mas tudo tem um porquê, né? Ah, só uma coisinha aqui. Aí ele colocou assim, engraçado isso. Meu marido costuma falar que o verdadeiro pensamento não está na cabeça, e sim no coração. Perfeito. Está correto? Perfeito. Corretíssimo. Vamos lá, filho? Olha, quando deixar, aqui no item 18, Sim. quando deixares de notar no olho do vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar entre quedas, crede nos espíritos vossos irmãos, todo homem bastante orgulhoso para acreditar-se superior a seus irmãos encarnados, em virtude e em mérito, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia de justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver senão superficialmente os defeitos dos outros, atendendo-se a ressaltar o que nele há de bom e virtuoso. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas os seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos, vivaz, centelha e essência espiritual. Olha só, por pior que seja o coração de alguém, sempre tem algo de bom lá dentro. Então o que ele quer dizer? Que nós temos condições de melhorar. Sim. Tá? Nós temos condições de melhorar. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, por mais escondido que esteja, o germe de alguns bons sentimentos vivais, centelha de essência espiritual. Então, se cada um de nós, eu tenho certeza absoluta disso, é uma certeza de 100%, todas as pessoas, todos nós que estamos agora parados em pleno domingo, todos nós e mais milhões de pessoas, nós temos esse germe dessa centelha de essência espiritual, que é a centelha divina. Então, que a gente possa passar um paninho, porque está bem sujinha, que a gente possa passar um paninho para deixar... Sabe quando a gente lustra algo para brilhar? Que a gente possa passar um pano, deixar sair a luzinha aos pouquinhos, vamos limpando mais, e essa luz vai atingindo aos nossos irmãos, não através de palavras, mas através de ações. Isso, lindo. Lindo. Através de ações. Porque nosso Pai não erra. Nosso Pai é Deus e amorosidade. E Ele falou, meus filhos, o amor está em vós. Ele acredita em nós. Por isso que Ele, quando criou a gente, Ele fez nós potencialmente perfeito. Sim. Tá?
nós temos condições de caminhar para a perfeição. Vamos parar de ser aluno rebelde, né? É. Opa! Vamos parar de que eu acho que a nossa carência, eu falo isso por mim mesmo. Eu acho que a nossa carência espiritual, a gente tem que botar um limite entre a carência espiritual, entre a criancice e até o vitimismo. Porque senão a gente fica tão acorrentado no fato de nos colocarmos como vítima, no fato de não aceitarmos algumas coisas, no fato de nós ficarmos ali como carentes, que nós não vamos dar um passo para frente. Nós temos todas as condições disso. Basta querer ter boa vontade. Mas nós vamos conseguir, nós estamos conseguindo, nós estamos conseguindo, porque nós estamos lapidando. Agora tem um item aqui muito interessante. Esses 3 últimos itens são pequenininhos, mas a gente tem que refletir sobre esses 3 itens, esses 3 últimos. Vamos. Que é, como ninguém é perfeito... Item 19, meninos. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Depende. Se for para ajudar, tá? Que nem nós falamos no começo, Sim. tem o direito, sim. Tá? Seguramente, não. Uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil. Tá? Sim. E não pelo prazer de denegrir, como Então, se fez na maior sim. parte do tempo. Vamos voltar na medida do Zé Melo que ele falou. Então eu vou usar de medida para ajudar o meu irmão. Eu vou usar de medida para falar. Igual quando a gente fala para uma criança, filho, isso está errado, né? Eu vou usar de medida para colaborar com o meu irmão. Eu não vou virar as costas sem aconselhar. Eu não vou virar as costas sem tentar ajudar. Mas eu também não tenho direito de ficar tripudiando sobre esse meu irmão ou me achando dono da verdade. Aí é o item 20. Vamos lá. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando não se pode tirar nenhum proveito disso mesmo, não as divulgando. Tudo depende da intenção. Sua intenção é boa ou má, meu irmão? Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. O mal existe, tá? Seria até inconveniente não ver por toda parte senão o bem. Aí você estaria no mundo de Bob. Sim. Tá? Achar que nós estamos... Não, nós estamos num planeta de provas e expiações e que realmente tem muitas coisas ruins acontecendo do nosso lado. O Haroldo Dutra outro dia... Gente, porque às vezes é gostoso ser meio assim, né? Ficar no meu mundinho. Meu mundo de lápis de cor, tudo. É saudável, mas às vezes... Outro dia o Haroldo Dutra, eu estava vendo uma palestra dele e ele falou assim, eu fico admirado com vocês, meus irmãos. Por quê? O pessoal está extremamente assustado. Mas até para ficar assustado tem um limite. Ele estava falando que, meu Deus, nós estamos num planeta de provas e expiações. Vocês achavam mesmo que nós ficaríamos aqui sem passar por aflições e formas de aprendizagem? Aí eu fiquei olhando, tipo assim, ai meu Deus. Porque, né, é gostoso sim, mas nós temos que ter um entendimento do que o Damião está falando. Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por situações difíceis. E em nenhum momento a doutrina espírita ou as igrejas falam assim, olha, e a igreja que fala isso está errada. Olha, você estando aqui, você não vai ter mais problema financeiro, econômico, de saúde. Gente, isso não existe. Você que não trabalha não, para você ver se você não vai ter. O que a doutrina ensina é que nós podemos, sim, lidar de uma forma mais coerente, mais amorosa conosco mesmo. Vamos lá. Vamos terminar esses dois Vamos. itens aqui. Tu tá querendo ver o negócio, né? Pra gente terminar logo esses dois itens. Vamos. O erro está em fazer que essa observação seja opinião pública. Também seria repreensível fazê-la apenas para comprazer-se consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria, com o fato de apanhar outros em erro,
É bem diferente quando lançando um véu sobre o mal no que diz respeito ao público, limitando-nos a observá-lo, para ele extrair um proveito pessoal, isso é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Além disso, essa observação não é útil ao moralista, Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não observasse os modelos dele, né? Sim. São Luís de Paris, 1860. Agora o último, que também eu acho muito legal, tá? Que é o 21. Há casos nos quais é útil revelar o mal do outro? Olha só, essa questão é muito delicada. E aqui é preciso fazer um chamado à caridade. A caridade. Bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há utilidade alguma em fazê-la conhecida. Mas se ela pode causar prejuízo aos outros, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois antes caía um homem que várias sejam feitos suas vítimas, ou logrados por ele. Neste caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Esse que o Zé falou aí da medida, nossa... Caio, perfeito. Tem mais 2 comentários aqui que eu vou ler e eu vou falar uma coisa. Gente, é assim. Eu tenho, faz de conta que eu tenho um defeito, algo que eu estou fazendo de muita má fé. Todo mundo sabe, a grande maioria sabe que eu sou professora. Aí, eu uso dessa minha atitude de má fé, eu uso desse meu sentimento, não comigo só. Eu uso de uma forma que eu atinja os meus alunos. Opa. Eu tenho ali uma chefia, eu tenho ali uma liderança, eu tenho ali a minha responsabilidade perante a sociedade. É momento de falar, vem aqui, minha amiguinha, né? O Zé colocou aqui, deixar de ser vítima, coitadinho, e assumir o protagonismo da sua própria vida. Sim, perfeito. É assim, é uma muleta, né, Zé? Às vezes a gente quer usar uma muleta a vida toda. Eu sou a vítima, não dá. Não cabe mais, gente. A Débora colocou assim, a vida é perfeita nas imperfeições. Estamos num mundo de provas e expiações. Os testes vêm para a nossa evolução. Gente, nós vamos melhorando, nos apoiando, nos lapidando. Nós vamos conseguir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem começou a assistir depois, quem na verdade não teve oportunidade, né? Estão todos convidados a ver a gravação de ontem dos bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós ficamos muito agradecidos da oportunidade de refletirmos todos juntos no Evangelho. Nesse livro aqui, Chico Xavier, pelo Espírito Ney Lúcio, Jesus no Lar. A regra de ajudar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo, se achava à frente de novos métodos de viver. Tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos sentimentos do Senhor. Perguntou a Jesus, qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo? Qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes, ao que o amigo divino responde com voz clara e firme. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas
ser querido e amparado por Ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transforme a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis. Vou repetir. Lembra-te que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não depende de ruído. Abstém-se das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Vou repetir. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. E como nós estamos necessitados de bom ânimo, né, meus irmãos? Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte. Não apenas hoje, mas sempre. Silenciou Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Os 3 últimos itens está resumido nessa leitura que você acabou de fazer. Os 3 últimos itens. Bom, vamos encerrar? Ou tem alguma... Só vou ler aqui. Perfeita essa última... Zé de Mello, nosso irmão. Perfeita essa última resposta. O bem da coletividade sempre deve vir em primeiro lugar. Que essas palavras, meu Deus, ecoem, que esse ensinamento ecoe por todo mundo. Vou repetir, Zé.
O bem da coletividade sempre deve vir em primeiro lugar, meus irmãos. É a necessidade de superação do ego, como vocês têm falado. Valesca, Dona Chile apareceu aqui, que elas estão assistindo, tantos irmãos assistindo. Eu vou fazer a prece de encerramento, gente. Meu amigo quer fazer? Pode fazer. Meu irmão de caminhada, que me atura todos os dias. Meu marido vai fazer. Eu só vou falar uma palavrinha, tá? Eu vou falar antes do final, porque meu coração já está assim na paz da emoção. Obrigada pela oportunidade. Bom, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de poder acordar para um novo amanhecer, pela oportunidade de acordar para um novo dia, para uma nova experiência aqui na Terra. Obrigado, Pai, de infinita misericórdia, pela sua oportunidade. Obrigado por essa manhã de estudo, de reflexão, que nós consigamos carregar dentro de nós o pouco que nós aprendemos. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que pelo menos um pouco, um pouquinho só, a gente vai conseguir praticar. Que a gente só quer só um pouco para podermos melhorar. Obrigado, Pai, pela vida, pela oportunidade de estar vivo. Que eu faça jus dessa oportunidade. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrado essa releitura do Evangelho, essa reflexão maravilhosa que nós podemos fazer toda manhã de domingo. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um excelente domingo a todos. Que o bem dos nossos corações e a energia seja passada para todo o universo. No sexta, provavelmente, o sábado, eu e o Damião, nós vamos colocar o vídeo capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Lembrando que a lei de amor, a gente falou no Dia das Mães. A gente só vai uma olhadinha. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Um beijo. Um excelente Até a domingo. próxima, se Deus quiser. Beijo na alma. Tchau.